Salve, salve, simpatia! Vem comigo, meu querido aluno, porque agora faremos a análise dos chamados órgãos públicos. Professor, o que eu preciso saber para que eu chegue voando na hora da minha prova? Então se liga, vem comigo aqui. Quando eu falo nos chamados órgãos públicos, você tem que ter em mente que são estruturas, são repartições internas de competência que comporão uma mesma pessoa jurídica. A partir do momento que você tem bem definido o conceito, você consegue nadar de braçada na sua prova, tá bom? Então a ideia de órgãos públicos, se liga, são considerados repartições internas de competência. Fechou, professor. Então significa que dentro de uma mesma pessoa jurídica, a exemplo, a União, eu tenho a possibilidade de dividir, de fracionar as competências, as atribuições, para que a administração pública consiga atender toda a sua demanda. Se você pensar na administração pública como uma empresa, faz muito sentido, né, professor? Exatamente. Você chega em uma multinacional, você tem a diretoria, você tem o presidente, você tem o setor jurídico, o setor logístico, o setor de vendas. Para a administração pública funciona da mesmíssima forma. Só que o direito administrativo ele dá algumas nomenclaturas, né? Então todas essas estruturas que fazem parte de uma mesma pessoa jurídica são chamadas de órgãos públicos. Beleza, professor. Então são considerados repartições internas, por quê? Porque sempre acontecem dentro de uma mesma pessoa jurídica. Show de bola. A criação dos órgãos, eu também já sei, tá? Que esse fenômeno, esse instituto é chamado de desconcentração. Perfeito? É através da desconcentração que ocorre a criação de órgãos. Beleza, professor. Se através da desconcentração que cria, quando extingue, quando faz sumir, ó, eu não preciso mais, tá, desse setor aqui administrativo, quero desfazer. A administração pública tem essa condição? Tem. Aí eu chamo de concentração, ok? Concentração. Legal. Beleza. Dentro desse raciocínio, partindo do conceito e partindo das técnicas administrativas, tanto para a criação e para a extinção, eu também preciso saber mais alguns pontos relevantes. Quais são eles, professor? Se liga, tá? Eu posso atribuir aqui, ó, algumas características dos órgãos. E isso aqui é muito cobrado em prova. Características dos órgãos públicos. Primeira grande característica, professor, é uma estrutura que não possui personalidade jurídica. Muito cobrado. Que não possui personalidade jurídica. E aqui você vai entender por que essa é a principal característica e que aparece muito em prova. Olha só, dentro do nosso sistema de direito administrativo, nós utilizamos atualmente uma teoria para explicar qual é a relação dos órgãos dentro, né, da organização da administração pública. Quem criou essa teoria foi um professor lá do direito alemão chamado Otto von Guercke. E ele fez justamente o paralelo com o nosso corpo humano. Me explica direito essa bagaça aí, professor. Olha só,
ele olha para a administração pública e traça um paralelo. O Tiago é uma pessoa, beleza? A maioria dos meus alunos sabe, para você que não sabia, vai saber agora. Eu tenho um irmão gêmeo, tá? Nós somos univitelinos. Geneticamente, nós somos a mesma pessoa. Eu sempre falo, né? O meu irmão é uma falha genética. Era para ter nascido só eu, ele veio de brinde. Perfeito? São duas pessoas diferentes. Eu, Tiago, tenho os meus órgãos. Eu tenho meu coração, tenho meus pulmões, Figueiredo, que já, né, de vez em quando dá uma judiada, né, professor? Mas eu, sendo dotado de personalidade, sendo considerado uma pessoa, tenho os meus órgãos. Para que servem os nossos órgãos, professor? São centros, são repartições que eu tenho dentro do meu organismo e que são dotados de uma especialidade. Cada um faz uma coisa específica. O cérebro cuida do sistema nervoso central, os pulmões do sistema respiratório, né, o esqueleto do sistema de sustentação, enfim. Cada órgão tem uma função e todos eles reunidos me formam como uma pessoa. O meu irmão tem os órgãos dele. E é exatamente dentro desse raciocínio que o jurista alemão Otto von Guericke trouxe a chamada teoria do órgão. Você pode encontrar, dependendo da banca aí, a chamada teoria da imputação volitiva. O que significa isso, professor? Os órgãos públicos, eles são considerados repartições, são partes integrantes de um mesmo todo. O órgão sozinho não faz nada, professor. Quem faz é a pessoa jurídica do qual ele faz parte. Como que isso aparece na hora de prova? Ah? O policial, quando ele efetua disparos e sem querer querendo, ele atinge uma velhinha que estava passando na rua, quem que vai ser responsabilizado por essa conduta, professor? Será que é o policial, o agente público? Não. Será que é a instituição da qual ele faz parte? Será que é a polícia civil? Vamos supor, né? Que seja um policial civil. Será que é a polícia civil? Também não. A polícia civil é um órgão, beleza? Aquele agente público é considerado apenas uma célula desse órgão. Quem fez, quem praticou em verdade aquela ação foi a administração pública. No caso, foi o Estado do Paraná. O policial civil, ele trabalhava lá na Polícia Civil do Estado do Paraná. Então eu não responsabilizo o agente, eu não responsabilizo a polícia, o órgão, a estrutura. Eu responsabilizo a pessoa jurídica, no caso o Estado do Paraná. Fechou? É a mesma coisa, né? Eu e meu irmão, eu saio na briga com o cara, ele vai processar meu irmão, é outra pessoa jurídica. Ah, ele vai me processar, acertou o gêmeo, mas ele vai processar o meu braço direito, o meu coração, né? O meu rim direito e esquerdo? Não, né, professor? Não faz sentido. Então, exatamente traçando esse paralelo, que o professor Otto von Guericke fala, ó, os órgãos públicos, tá? Eles são considerados partes integrantes de um todo, de um único mesmo todo. E aí que tá. A gente adota aqui, ó, a chamada teoria do órgão. Teoria do órgão. Dependendo da banca, tá? Para você achar que é palavrão, né? Teoria da imputação volitiva. Perfeito? Imputação volitiva. Imputação volitiva. Volitiva. Isso resolve muito a vida da administração, porque não é o agente público, não é o órgão público que será responsabilizado, mas sim a pessoa jurídica do qual ele faz parte. Outras teorias, tantas, foram abordadas ao longo da evolução humana. Nós temos a teoria do mandato, teoria da representação, teoria da identidade, tá? Várias teorias justamente tentando explicar a relação dessas estruturas, dos agentes e dessas estruturas para com a administração pública. Então, para a sua prova, vale a pena você dar uma conferida no material quais são as outras teorias. Mas a teoria aplicada é a chamada teoria do órgão. Perfeito? Isso aqui também já foi objeto de prova.
Beleza, professor. Então são estruturas que não possuem personalidade jurídica. Elas têm essa nomenclatura porque baseia-se o nosso direito administrativo na chamada teoria do órgão. Ah, fechou, professor. Então, resumidamente, quem tem CNPJ não é o órgão, não é a secretaria, não é a presidência, não é a governadoria, é a pessoa jurídica do qual ele faz parte. Essa teoria aqui, ó, faz muita diferença quando você chegar à análise da responsabilidade civil do Estado. E é aí que você vai compreender a ideia. Pô, professor, eu lembro que a teoria do órgão é adotada. Então, quem vai indenizar a vítima, né, na troca de tiros, não é o policial, não é a polícia, é o Estado do qual ele faz parte. Perfeito? Legal, professor. Show de bola. E aqui eu vou colocar uma observação importante. OBS em relação às características, tá? Via de regra, coloca aí, ó. Via de regra, órgão público não tem capacidade de responder judicialmente. Por quê, professor? Se ele não tem personalidade jurídica, ele não é uma estrutura dotada de direitos e obrigações, não pode processar ninguém, não pode ser processado. Ah, beleza. Só que aí é importante também que você leve para sua prova que é entendimento pacificado. Coloca aí OBS de número 2, tá? Podem demandar em juízo, podem demandar em juízo, no caso de defesa das suas prerrogativas. Nas defesas de suas prerrogativas. Como assim, professor? Órgão público não tem CNPJ, beleza? Fechou. Por isso que ele não tem capacidade postulatória, não pode mover uma ação judicial. Só que a doutrina e a jurisprudência entendem que se o órgão é repartição interna de competência, ele tem atribuições específicas. Beleza. Se essas atribuições forem violadas, aí surge a possibilidade do órgão, que é a estrutura que faz parte de um todo, demandar em juízo. Dá um exemplo aí, professor. Por exemplo, mesa do Senado, beleza? Mesa do Senado é um órgão, uma estrutura do poder legislativo. Na defesa das suas prerrogativas, ela pode demandar em juízo, pode entrar a juizar com uma ação sem problema nenhum. Show de bola? Beleza? Fechou, professor. Outro ponto aí para a gente arrematar a ideia de órgãos públicos é em relação à sua classificação. Vem comigo para a tela aqui, ó. Se liga, que a gente vai falar um pouquinho sobre classificação de órgãos, beleza? E sempre que a gente fala de classificação, muito cuidado aqui em relação ao ponto de vista, perspectiva adotada para a adoção dessa classificação. Primeira classificação, ela vai levar em consideração a posição estatal, ok? Posição estatal do órgão. Posição estatal. Beleza, professor. Dentro dessa perspectiva, quais são os órgãos? Nós temos lá os chamados órgãos independentes. Nós temos os chamados órgãos autônomos, os órgãos superiores
e os órgãos subalternos. Subalternos. O que leva em consideração essa classificação, professor? Órgãos independentes têm extrema autonomia administrativa, financeira, têm capacidade de decisão. Dá um exemplo de um órgão independente, professor. Presidência. Presidência. Quem manda na bagaça, professor? Presidente da República. Já os órgãos autônomos, eles são aqueles que também gozam de certa independência, de certa autonomia, mas estão escalonados logo abaixo. É o segundo escalão da administração pública. Dá um exemplo de órgão autônomo, professor. Os ministérios e as secretarias no âmbito estadual. Show de bola? Já os órgãos superiores, eles possuem certo grau de liberdade, mas mais restrita que os outros que estão para cima. Legal? Dá um exemplo aí de órgão superior, professor. Procuradoria, setor jurídico, né, de determinada estrutura da administração. E aí o órgão subalterno é aquele que não tem capacidade, autonomia nenhuma. Só cumpre ordem, né, professor? Exatamente essa a ideia, tá bom? Então os órgãos independentes, ninguém manda. Os autônomos são aqueles de segundo escalão, superiores logo abaixo, têm poder de comando limitado, né, limitação em relação à autonomia financeira e administrativa, e o subalterno só cumpre ordem. Beleza? Em relação à posição estatal, são essas 4 classificações. Mais uma classificação aqui, ó, que pode aparecer em prova, é em relação à estrutura. Beleza? Classificação quanto à estrutura. Estrutura. E aí nós temos uma classificaçãozinha aqui, ó, são os chamados órgãos simples. Vou colocar a canetinha aqui, ó, órgãos simples, e os chamados órgãos compostos. Órgãos compostos. Beleza? O que é um órgão simples, professor? Que não tem mais nenhum órgão atrelado a ele. Esse aqui dificilmente vai ser enxergado dentro da estrutura da administração. Normalmente são aqueles que estão lá na base da pirâmide, que só tem ele. Por exemplo, lá o setor de almoxarifado. Beleza? É um órgão simples, não tem mais nenhum outro órgão atrelado a ele. Já os órgãos compostos são a esmagadora maioria. Eu tenho a presidência, além da presidência eu tenho o quê? Os ministérios, as secretarias, as superintendências. Show de bola? Então, quanto maior a demanda, maior a quantidade de órgãos, né? Então a tendência aqui é a existência dos órgãos compostos, né? O professor Alexandre Maza fala, é muito raro ver um órgão simples dentro da administração, porque a demanda é muito grande. Show de bola? E aí, em relação à última classificação, quanto à atuação funcional. Beleza? Vamos colocar aqui, ó, terceiro perspectiva, quanto a atuação funcional. Ok? E aqui nós temos os chamados, de acordo com a classificação em relação à atuação funcional, os órgãos singulares, e os órgãos complexos. Colegiados. Órgãos colegiados. Órgãos singulares. Quem tem poder de decisão? Uma única pessoa. Dá um exemplo aí de órgão singular, professor. Presidência da República. É só ele que manda na bagaça? Exatamente, professor. Os órgãos colegiados são aqueles formados por vários integrantes. Dá um exemplo de um órgão colegiado aí, professor. STF, a nossa Suprema Corte, né, composta lá por 11 gabinetes, 11 ministros que fazem a tomada de decisão de forma colegiada. Não é uma cabeça só, são 11. Fechou? Espero que você tenha curtido. Um grande abraço e até a próxima.